Antes de elevarmos nossa oração, é importante permitir que a palavra de Deus encontre espaço em nosso coração. Jesus disse em João 14, 15 e 18: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em seguida, no versículo 26, Jesus acrescenta que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que Ele nos disse. Que promessa maravilhosa o Senhor nos entrega! Ele acalma o coração dos discípulos, e também o nosso, assegurando que jamais estaremos abandonados. Em meio às incertezas desta vida, quando tudo parece sem direção, é fácil acreditar que caminhamos sozinhos. Contudo, Jesus nos garante que não precisamos enfrentar nada sem sua presença. O Espírito Santo é o nosso ajudador constante. Ele não apenas caminha ao nosso lado, mas habita dentro de nós. Isso significa que o próprio Deus escolheu fazer morada em nosso interior. Mesmo que o mundo não compreenda essa realidade, aqueles que creem sentem e reconhecem sua atuação de maneira íntima. Seu consolo, suas direções e sua paz se fazem sentir nos momentos de silêncio e fragilidade. Que presente extraordinário é ter o Espírito Santo como companheiro diário, fortalecendo nossa fé e iluminando nosso caminho. Você já percebeu essa presença tão especial em sua vida? Em que momento você sentiu Deus falar ao seu coração? Oremos então, reconhecendo essa presença divina que nunca nos abandona. Senhor Jesus, aproximamo-nos de Ti não por merecimento, mas por profunda gratidão pelo que o Senhor é e por tudo que o Senhor realizou em nós. Nos colocamos diante da Tua Majestade, sabendo que o Senhor governa sobre todas as coisas, e ainda assim tem um cuidado pessoal e amoroso por cada detalhe de nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo dom precioso do Espírito Santo. Ele é o nosso auxiliador nas horas em que nossas forças diminuem, e o nosso consolador nos dias em que o coração se sente esmagado pelas lutas. Muitas vezes, nem percebemos quantos livramentos e quantas provisões chegam até nós apenas porque o Senhor nos sustenta com fidelidade. Mesmo quando não conseguimos ver, o Senhor permanece guiando nossos passos e direcionando nossas decisões, sempre nos chamando para viver dentro da Tua vontade. Que privilégio indescritível é poder orar sabendo que o Senhor nos ouve. Que Teu Espírito Santo ocupe cada espaço da nossa vida, trazendo clareza onde há confusão, paz onde há preocupação e direção onde há dúvidas. A Tua promessa nunca nos deixará nem nos abandonará. É a âncora que sustenta nossa coragem em meio às tempestades que enfrentamos. Existem áreas da sua vida em que você precisa sentir mais o cuidado de Deus. O que você tem entregado ao Espírito Santo, para Ele dirigir por você? Ao longo da nossa caminhada, enfrentamos batalhas que parecem grandes demais para nós. Existem dias em que o peso das circunstâncias nos faz sentir como se estivéssemos caminhando sozinhos por um vale escuro. As dúvidas surgem, o desânimo tenta se instalar, e o coração questiona se realmente existe uma saída. Nessas horas, o medo tenta ofuscar a nossa fé, e a tristeza tenta nos convencer de que não há esperança. Jesus, porém, nos lembra que Ele nunca deixa seus filhos desamparados. O Espírito Santo está presente até nos momentos em que não conseguimos percebê-lo. Quando pensamos que estamos totalmente perdidos, Ele está ali, trabalhando de maneiras que não conseguimos enxergar. Ele abre caminhos invisíveis, restaura forças que já não tínhamos, e nos chama a acreditar mesmo antes de ver o milagre acontecer. Por isso pedimos ao Senhor que remova toda a cegueira espiritual que tenta nos impedir de reconhecer sua atuação. Que nossos olhos se abram para enxergar a beleza dos planos divinos, mesmo quando ainda não compreendemos cada etapa do processo. Que possamos experimentar tão profundamente a presença do Espírito Santo, que a dúvida não encontre espaço dentro de nós, que em vez de incertezas, nossa alma seja cheia de confiança e convicção. Quando atravessarmos os vales mais escuros, que o nosso coração seja sensível ao sussurro do Espírito, que fala com amor, que guia com paciência e que sustenta com firmeza. Que nossa fé se fortaleça exatamente nas situações em que o mundo acredita que não existe esperança.
O Senhor é aquele que transforma desespero em testemunho, lágrimas em força e silêncio em resposta. Você está passando por um momento em que se sente sem direção? Você precisa de luz em alguma área específica da sua vida? Senhor, ajuda-nos a caminhar em comunhão profunda contigo. Quanto mais conhecemos a tua presença, mais desejamos viver perto de ti. Há sempre algo novo a aprender sobre o teu caráter, sobre teu amor e sobre os caminhos que prepara para nós. O Espírito Santo é quem nos conduz nessa jornada de descoberta, revelando verdades que olhos humanos não podem compreender sem a tua graça. Queremos um relacionamento mais íntimo, mais verdadeiro e transformador. Não buscamos apenas informações sobre Deus, mas uma experiência viva com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A tua palavra declara que o Consolador nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar do que Jesus já nos disse. Necessitamos dessa revelação, que traz sabedoria prática, que transforma nossa maneira de viver e que fortalece nossa fé diante das dificuldades. Abrimos o nosso coração para o mover do teu Espírito, que ele nos ensine a agir como Jesus, a falar com mansidão, a responder com amor e a trilhar os passos da obediência. Que ele nos conduza a decisões ousadas, quando necessário, e também ao silêncio, quando for sabedoria pausar. Que cada escolha represente honra ao nome do Senhor. Pai, dá-nos um entendimento que ultrapasse a lógica humana. Permite que o Espírito Santo transforme nosso interior, criando raízes firmes em nossa fé. Que o nosso coração sinta o desejo constante de te buscar, de te adorar e de te ouvir. Queremos ser guiados, direcionados e moldados por ti em cada área da nossa existência. Você também deseja conhecer mais profundamente a presença de Deus. Está disposto a permitir que o Espírito Santo conduza seu coração? Senhor, clamamos por um encontro real com o teu Espírito. Não desejamos apenas momentos passageiros de emoção espiritual. Queremos uma experiência que marque nossa alma, que transforme nossa história e que fortaleça nossa fé para todas as batalhas futuras. Que seja um encontro capaz de renovar nossa esperança e estabelecer um divisor de águas em nossa vida. Nos dias difíceis, quando o coração parece cansado e a mente se enche de dúvidas, pedimos que o Espírito Santo nos sustente, que ele derrame coragem quando pensamos em desistir, que ele nos lembre que a vitória se aproxima, mesmo quando tudo indica o contrário. O Senhor conhece cada lágrima que derramamos e sabe exatamente o que tentamos carregar em silêncio. Por isso, pedimos que o teu alívio venha sobre nós, removendo todo o peso que não nos pertence. Ensina-nos a entregar ao Senhor aquilo que já cumpriu seu propósito em nossa caminhada. Existem situações, lembranças e até vínculos que já não nos ajudam a crescer. Que tenhamos discernimento para liberar o que impede nosso avanço e a fé necessária para aceitar o novo que o Senhor deseja realizar. A tua vontade é sempre melhor que nossos planos. Que o nosso coração permaneça firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Que a nossa confiança esteja em Jesus, aquele que nunca falha e nunca se afasta dos que nele esperam. O Espírito Santo é a força que nos capacita para continuar. Ele nos pega pela mão quando perdemos o caminho e nos relembra que ainda existe propósito, promessas e vida abundante preparada por Deus. Você tem pedido a Deus um novo recomeço. Existe algo que você precisa deixar para trás hoje. Senhor, reconhecemos que muitas vezes o nosso coração é atraído por coisas que nos afastam de Ti. O mundo está cheio de distrações, de tentações que parecem satisfazer por um momento, mas nos deixam vazios logo depois. Confessamos que nem sempre escolhemos o que é santo, o que é puro e o que Te agrada. Por isso, pedimos que o Espírito Santo purifique nossos desejos e ordene nossa vontade conforme o Teu propósito. Que Ele retire de nós tudo o que contamina o coração e nos coloque novamente no centro da Tua vontade. Que nossa alegria esteja nas coisas do alto, naquilo que edifica e fortalece o espírito. Livra-nos dos laços que nos prendem ao passado, dos pensamentos que nos aprisionam à dor e dos hábitos que criam distância entre o Senhor e nós. Dá-nos um coração renovado, sensível ao que é eterno e focado na esperança que vem de Cristo. Quando a angústia tentar tomar conta da nossa mente, que o Teu amor seja o bálsamo que traz descanso. Quando o medo tentar nos paralisar, que a paz do Espírito Santo nos envolva com segurança.
Nada pode ser maior do que o amor do Senhor. Amor que nos persegue até nos encontrar, que nos sustenta mesmo quando erramos e que nos perdoa quando nos sentimos indignos. Que esse amor cure cada área que ainda dói em nosso interior. Que nossa fé não seja apenas palavra, mas vida. Que o Espírito Santo nos ajude a viver como verdadeiros filhos de Deus, confiando na verdade da salvação e caminhando em retidão. Que possamos olhar para Jesus como o nosso exemplo perfeito e segui-lo com sinceridade e coragem. Ele entregou tudo por nós. Que possamos viver de forma que cada passo reflita gratidão. Você tem pedido para Deus transformar algo dentro de você? Qual área do seu coração mais precisa da ação do Espírito Santo hoje? Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos ensine a permanecer firmes na verdade. Que cada passo da nossa jornada reflita a obra de Cristo em nós. Quando a dúvida surgir, que o Espírito Santo seja a voz que nos lembra da salvação que recebemos e da liberdade que já nos foi garantida na cruz. Não queremos viver apenas com conhecimento superficial. Desejamos profundidade, compromisso e transformação. Que o Espírito Santo nos convença quando estivermos nos desviando e que Ele nos leve ao arrependimento verdadeiro. Que toda vez que tropeçarmos, levantemos com ainda mais determinação para seguir o caminho da justiça. A sabedoria que vem de Deus nos capacita a enxergar o certo e nos dá coragem para escolher o bem, ainda que seja difícil. Que nossa consciência seja guiada por princípios celestiais e não pela instabilidade das opiniões humanas. A Tua palavra nos garante que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Liberdade do pecado que aprisiona, das culpas que paralisam e das correntes que tentam nos impedir de avançar. Que essa liberdade seja uma realidade viva em nós todos os dias. Que o nosso coração entenda que nenhum passado é mais forte que o poder restaurador de Jesus. Ele é aquele que quebra grilhões e abre portas que ninguém pode fechar. Espírito Santo, fortalece-nos quando a fraqueza aparecer. Capacita-nos com força que ultrapassa os limites da nossa própria capacidade. Que nossa mente permaneça focada no céu, no reino que nunca passará, e que os valores de Cristo sejam o alicerce das nossas decisões. Que Teu Espírito seja nosso conselheiro em todo o tempo, nosso amigo fiel e nossa companhia constante nesta caminhada. Você já experimentou a verdadeira liberdade que Deus oferece? O que ainda tenta te aprisionar e precisa ser colocado nas mãos do Senhor? Senhor, agradecemos por tudo que o Teu Espírito representa em nossa vida. Ele é o nosso amigo constante, nosso guia fiel, aquele que nos conduz à verdade e nos ajuda a permanecer firmes quando a vida tenta nos abalar. Que cada oração nossa seja sincera, reconhecendo que dependemos totalmente da Tua presença. Que cada passo seja dado com fé, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, nunca distante, nunca indiferente ao que enfrentamos. Que os nossos lábios sempre confessem a Tua bondade, e que o nosso coração seja um lugar onde o Espírito Santo tenha total liberdade para agir. Pedimos que cada pensamento seja moldado pela Tua palavra, e que toda decisão seja influenciada pela sabedoria divina. Que o amor de Cristo seja visível em nossas atitudes e que outras vidas possam conhecer a Ti através do testemunho que carregamos. Abençoa-nos com discernimento, para reconhecer a Tua vontade em meio às muitas vozes do mundo. Livra-nos da ansiedade que tenta roubar nossa paz e do desânimo que tenta apagar nossa esperança. Que o Teu Espírito seja o combustível que nos impulsiona a prosseguir com confiança, porque sabemos que o Senhor jamais nos deixará caminhar sozinhos. Que a graça de Jesus Cristo cubra cada um de nós, e que Sua paz guarde nossos corações todos os dias. Que o Espírito Santo habite em nós com poder e com amor. Que Ele nos lembre sempre que somos filhos de Deus, escolhidos, perdoados e livres para viver a plenitude da vida que Cristo conquistou. Você aceita essa presença maravilhosa hoje? Deseja que o Espírito Santo fortaleça sua vida a partir deste momento?